Marcelo Vilas Boas, GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Mais um dia aqui com um grande, ilustre convidado. Daqui a pouco vocês vão saber mais. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Eu que agradeço, Marcelo. Tá. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Você já conhece a nossa rede, entra lá no site. Uma grande honra estar com um convidado que já é o meu amigo aqui, que vocês vão saber a história dele. Roberto, antes, falei o nome já, hein? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Vamos. Presta sua mão aqui. Me dê sua mão. Dê sua mão é o tema do livro, né? Então, me dê sua mão. Tá aqui. Deus, conceda-nos serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Hoje eu quase errei a oração, mas tudo bem, passou. Você vê como as coisas são assim, a gente faz do jeito que tem que ser, né? E um barato, né? É que eu fiquei emocionado quando eu comecei a fazer oração, porque você me deu a sua mão, eu tenho tanta energia, que quase que eu não consegui falar, cara. Mas é verdade, Marcelo. Toda vez que a gente tem conversado, eu tenho sentido que a gente conecta de uma forma muito gostosa. Não é, cara? É uma situação bem agradável, né? Sim, sim. É muito legal. Bom, eu queria começar aqui agradecendo, como sempre, o Rodrigo do Descartáveis, distribuidora de descartáveis, CMG, que é o nosso colaborador, é o nosso patrocinador aqui do podcast, né, do GapDep. Rodrigão, muito obrigado por estar sempre com a gente, tá? E é muito importante, Roberto, a gente falar de colaboradores, né? Claro. Porque eles que ajudam a gente a fazer. Porque claro. Sem o pessoal ajudando financeiramente, né? Sozinho a gente não vai, né? Então, eles estão lá em Guarulhos, na Avenida Guarulhos, estão no Carrão, mas está aí no CG. E olha, dentro do site www.gapdep.com.br, você vai estar encontrando os nossos colaboradores de outros segmentos também, né? Tá lá a CMG. Falar também do Rodrigão na revista Reação. Eu sempre falo do Rodrigo. O Rodrigo é um grande amigo, parceiro. O Rodrigo, ele nos presenteou com essa matéria, né? Aqui de contracapa. Que fala, Roberto? É contracapa, né? Sim. E nós já estamos na 3ª edição da revista Reação, que é uma revista de 25 anos de mercado, trabalha com pessoas com deficiência, com todas as orientações, os direitos, né? E é muito bacana. Também queria falar do selo de responsabilidade social do GapDep. Olha lá. Esse selo a gente está começando com os nossos associados, colaboradores, né? Para a empresa, para o trabalho de vocês. É onde a gente consegue mostrar que você faz parte desse processo, desse trabalho, com o selo de responsabilidade social. Entre em contato lá no www.gapdep.com.br ou no telefone 95377 4041. 95377 4041. Também lá você vai encontrar no site o livro Me Dê Sua Mão, tá vendo lá na nossa loja lá, entra lá, vale a pena. E é isso. Tá, não, vamos falar isso não, tem que agradecer o Washington, meu, Washington, Espaço Over, aqui ó, Espaço Over, gente, é um grande parceiro, o Washington é um cara que nos apoia desde o início, é um cara que sempre tá aqui com a gente, sabe, hoje ele não está, hoje só tá aí, não. Mas se você que precisa de espaço para se divulgar, fazer seus trabalhos, podcasts, falar da sua empresa, Espaço Over, tá lá também com a gente, como os colaboradores do nosso site, tem aí as redes sociais, procure Ian, procure o Washington, vale a pena, viu? E agora foi. Estou aqui hoje, olha lá, a gente até combinamos aqui a roupa, né, e tal. Tô com... Roberto, é uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado pela tua presença, de verdade. Desde que a gente se encontrou ali com o primeiro dia, a gente percebe a energia, a pessoa que você é, meu amigo. Vocês não percebem o que a gente está aqui sentindo, é uma coisa muito... Mas vocês vão sentir também. Só colocar o dedo na tomada aí, vocês vão tomar um choque, vocês vão sentir a nossa energia, né? Eu queria também agradecer uma pessoa bem especial, que ela está aqui
Vou falar que ela está entre nós, parece que já foi, né? Mas ela está aqui. E eu queria falar para ela vir aqui um pouquinho, para ela falar um oi aqui para a gente. Vem aqui, minha amiga, só para você aparecer um pouquinho. Ela não queria aparecer, mas eu faço de propósito. Eu faço de propósito, sabe? Só para deixar ela com vergonha, assim, né? Lilian, dá uma olhada aqui. Oi, gente. Olha lá, graças à minha amiga aqui, que ela que proporcionou esse encontro aqui, é um trabalho que a gente vai falar aqui a respeito. Obrigado, viu, amiga? Obrigada, não tinha como não chamar você para aparecer aqui nesse momento importante para nós. É um prazer, uma honra tá bom? para mim também. Obrigado. Eu nem chamo a Simone, porque a Simone nunca gosta de aparecer, mas tudo bem, né? Alberto, antes da gente começar, manda a bala aí. Fala um pouquinho de você, quem você é, onde você está. Você tem a sua câmera, se quiser mandar um recado para alguém, fala aqui com a gente também. Legal. Manda aí. Então, antes de mais nada, olhando para você, porque você é o grande proporcionador desse momento aqui, é uma honra. Eu fico muito honrado mesmo de estar falando isso aqui, participando desse podcast com você. Nós nos conhecemos essa semana, mas parece até que já faz um tempinho, porque a gente conversa com muita intensidade. Eu vou me apresentar então ali na câmera, deixa eu ajeitar aqui. Eu sou Adalberto Arilha, eu sou criador do projeto Refelicidade. A minha formação original é de engenheiro mecânico, sou formado em engenharia mecânica pela Unicamp. Depois eu formei em direito, me tornei advogado, trabalhei um bom tempo como advogado e quando eu fui advogar, eu percebi o quanto as pessoas, em determinado momento da vida, passavam por momentos extremamente difíceis. E como advogado, eu percebia o quão pouco eu conseguia fazer diferença na vida dessas pessoas. E aí eu comecei a me sentir muito incomodado com este trabalho de advogado, porque, na verdade, eu era só mais um advogado no Brasil. Você começou com engenharia lá? Isso. Trabalhou na área? Eu trabalhei alguns anos como em multinacionais, eu trabalhei na Santa Marina. Depois você migrou para direito. Isso. Depois eu trabalhei com moda, eu tive loja em Jundiaí durante muitos anos. Você é um cara chique, agora que eu estou entendendo, né? Você é a Lilian vem com os modelos, tudo que eu nem sei dizer. Os caras tudo... Alberto aqui é tudo Armani, tudo assim, é tudo chique, viu? E aí, depois, ainda quando eu estava com as lojas, eu percebi que aquilo não me satisfazia e eu queria trazer alguma coisa diferente na minha vida. E aí o direito começou a aparecer, começou a ficar cada vez mais essa pulga atrás da orelha. Poxa, eu acho que eu devia fazer. Sabe quando tem alguma coisa que começa a soprar na sua orelha? Vai fazer. E aí eu fui fazer direito. E eu adorei, foi uma revelação para mim fazer direito. Eu fiquei encantado com o curso de Direito. Apesar que, para mim, foi mais fácil do que fazer engenharia. Sério? Porque... talvez exata, humana, né? Sim. Você já tinha aquela pegada. Já era diferente, já era bem diferente. E aí, quando eu acho que eu fiz 5 anos de Direito, eu não perdi, acho que uma aula. Eu fui em todas as aulas, né? E eu fui um ótimo aluno no curso de Direito. E quando eu fui no 4º ano, no começo do 5º ano, eu já tinha passado na OAB, já estava... Já era doutor Alberto. E aí eu comecei a advogar, e aí eu... Quer que coloca doutor Alberto ali ou não? Doutor Adalberto. Adalberto, olha, ri uma letra. Doutor Adalberto ali ou não? Não precisa. Só Adalberto, que é muito amigo. Formal. E aí, quando eu estava advogando, e eu falei, não sei se você sabe, mas no Brasil existem mais escolas de direito do que em todo o resto do mundo juntos. Sério? Sério. Não. A quantidade de faculdades no Brasil, sim, é mais do que em todo o resto do planeta junto. Estados Unidos tem quantas? Não tem ideia. Isso aqui no Brasil são milhões de advogados que estão formados e que se formam todos os anos. O que faz com que a gente poderia pensar que o Brasil é extremamente justo, onde o direito é feito todos os dias, a gente tem um judiciário ágil, e a gente vê que não é nada disso. Talvez o pessoal aprenda direito para não fazer direito.
Talvez, para saber as brechas, né? Mas assim, é que tem muita gente que faz direito porque isso é pré-requisito para concurso público. Sim. Então, o curso de direito abre muitas portas, né? Bom, enfim, quando eu comecei a advogar, eu comecei a trabalhar muito com direito de família e eu comecei a ver a dor das pessoas nesse momento difícil da vida e tal. E eu vi o quanto era demorado um processo seguindo o seu trâmite normal dentro do judiciário para resolver, às vezes, alguma coisa muito simples. Com boa vontade, leva alguns meses, né, no judiciário, e se a coisa enroscar, um divórcio bem divorciado mesmo, pode levar anos. Né? Bens, essa coisa toda. Partilha, isso pode ser Tem briga para pet? Tem, acontece sim. E aí eu falei, não, talvez tenha alguma coisa diferente que eu possa fazer. Aí eu me formei, eu descobri que existia alguma coisa que chamava mediação, que é uma maneira de resolução de conflitos, sabe? Aí eu fui fazer dentro da Escola Superior de Advocacia um curso de mediador, me tornei mediador judicial. É um curso específico. É um curso específico. Tem uma área no direito que você se torna mediador. Você é profissional para isso. Isso. Eu tenho uma formação profissional para mediar. Na verdade, na mediação de um divórcio, de que seja, tem que ser um profissional como você, normalmente. Sim. Né? Hoje é obrigatório. Quando você vai fazer em qualquer processo, a primeira coisa se marca uma... De conciliação, uma ação, né? Isso. Uma conciliação, uma mediação. E aí tem esse profissional. Isso. Tem lá um mediador, conciliador, para tentar fazer com que o processo não ande. Né? Não ande não, se resolva. Se resolva ali, né? Trabalhista, todas essas coisas, né? Também. Mas você pode fazer a mediação antes do negócio se transformar em processo, que são as mediações pré-processuais, que é onde eu me especializei. Que legal. E eu trabalhei num serviço que o Tribunal de Justiça oferece, que existe em todas as comarcas, que é o Sejusc. O Sejusc é Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Onde qualquer pessoa que queira se divorciar, por exemplo, e tenha qualquer outra questão, você pode ir lá no Sejusc, agendar um horário, convidar a outra pessoa para vir lá, conversar e tentar resolver tudo sem precisar abrir um processo. Você já fez nesse seu momento? Você já reativou algum casamento? Já. Eu tive uma história muito legal, né? Porque a mediação é o seguinte: tem lá as pessoas que vão até o Sejusc, que ficam aguardando serem chamadas, tal, e aí eu entrava com elas numa pequena sala, numa mesa redonda, sentava, fecha a porta e somos nós três, né? Pronto. Tal. E aí vamos ver o que rola. E o mediador tem todas umas técnicas para fazer com que as coisas aconteçam. E um caso foi muito legal, que chegou um casal e eu chamei eles, entramos todos na sala, aí sentamos e eu fiz a minha abertura, explico onde as pessoas estão, como é que vai rolar, qual é o jogo, como é que vai ser, né? E é muito importante fazer essa abertura, porque eu aí tenho o controle da mediação, porque é muito importante o mediador ter as regras para que cada um possa se expressar como queira, né? E aí eu fiz a abertura e falei, pois não, tá, o que você quer, né? O que vocês estão buscando? E aí a mulher falou assim, olha, doutor, é o seguinte, a gente quer se separar porque a gente se ama. Ai, que legal. Legal, né? Aí eu falei assim... Uma boa ideia essa. Como assim? Ela falou assim, não, a gente viveu juntos muitos anos, a gente se adora e a gente resolveu casar. E aí depois que a gente casou, ficou muito ruim o negócio. Agora a gente quer se separar porque a gente se ama. Eu falei, beleza, tal... Fechou. Eles saíram abraçados, felizes da vida. Estamos separados. Nossa, foi inesquecível essa. Nossa, mas eu tive muita história, porque eu fiz centenas de divórcios, né? E já peguei coisas assim bem difíceis mesmo. É interessante você falar aqui. Olha só, que as pessoas estão ali, elas saíram abraçadas, saíram felizes, né? E eu sei que o trabalho que você faz
ele tem esse intuito também, né? Sim. Que as pessoas fiquem felizes, né? Que as pessoas fiquem felizes ao dobro, né? Que elas tenham refelicidade, né? Exatamente. Bacana, Exatamente. né? O Refelicidade surgiu assim. Quando eu fui desenvolvendo o trabalho de mediador, eu percebi ali as pessoas passavam, quando elas estavam num divórcio, era um momento muito difícil para elas, principalmente para as mulheres, né? Porque a separação para a mulher é ainda mais difícil. Sim, tem alguns agravantes, né? De Isso. situação financeira, tudo. Idade, filhos, se dá conta financeiramente, se vai conseguir emprego, se não vai. Enfim, é ainda mais difícil. Mas eu percebia que ali era uma oportunidade para a pessoa reconstruir a vida, entender Entendi. o que estava passando e sair por um caminho onde poderia reconstruir. E muitas vezes, depois, tinha contato com essas pessoas, encontrava, elas falavam assim, nossa, a minha vida, depois da minha separação, a minha vida, eu não sei como agradecer, porque eu mudei feliz. completamente, a minha vida é outra. Aí eu criei nas redes sociais o meu primeiro projeto, que foi Divórcio Suave, onde eu mostrava que a separação é um momento mais difícil. Divórcio suave ficou uma coisa meio... As né, pessoas uma achavam, dualidade aí bem... dava uma dissonância cognitiva. As pessoas, é. já era um impacto, né? As pessoas pensavam, será que é possível? Vamos ver. Né? E aí eu explicava, olha, não é porque é difícil que tem que ser uma guerra. Você pode fazer disso uma oportunidade. E eu explicava como é que fazia para ser uma oportunidade. E aí eu vi que tinha todas essas outras questões, que não era só você passar pelo olho do furacão da separação, tinha depois. Você tem vida após o casamento? Exatamente, muita vida. Uma piadinha só, desculpa aí, gente. E aí eu falei, não, aqui tem uma coisa diferente, tem a oportunidade de ser feliz de novo. Ser feliz de novo não é ser feliz da mesma maneira. É refelicidade, é uma nova maneira de ser. É uma reprogramação? Chega a ser um pouquinho disso? É assim, principalmente para as mulheres, chega num determinado momento da vida, por volta dos 40, e depois tem a curva da felicidade, que talvez, se der tempo, a gente fala, que a mulher percebe que, ao longo de toda a vida, ela nunca fez o que ela queria fazer. Ela foi uma boa filha, depois ela foi uma boa irmã, ou tinha que ser uma boa aluna, depois tinha que ser uma boa esposa, depois tinha que ser uma boa mãe, uma boa profissional. E às vezes, essa mulher, não queria nem ter filhos. Hoje, as mulheres podem escolher não ter filhos. Hoje é bem diferente. Né? Antigamente, não ter filhos era quase inaceitável. Você não quer ser mãe? Como assim? Casou para quê? Né? Então, quando as mulheres chegam por volta dos 40, e às vezes com essa separação, elas se dão conta que agora elas podem escolher a vida que sempre quiseram ter. Podem seguir o que gostam, fazer as coisas que acham que podem, né? Acham que têm capacidade, ou que querem aprender novas coisas. Às vezes mulheres querem mudar de emprego, ou querem estudar uma nova faculdade. Elas percebem que tem toda uma vida pela frente. Porque tem a questão da longevidade também, Marcelo. Hoje, uma mulher que tem 60 anos, ela, em média, ela tem mais 22 anos de vida. Em média, né? Em média. É 1/3, né, do que ela viveu, né? É mais do que a infância e adolescência juntas. Ou seja, é muita vida. Ainda tem bastante coisa para fazer. Então, elas percebem que tem muito tempo e se ela souber envelhecer, ela vai ver que ela vai envelhecer com saúde, bonita, realizando, bem consigo mesma, e isso muda, isso é ser feliz. Isso é muito importante, né? Então, aí eu criei o Refelicidade e fui mostrando para as pessoas que essa possibilidade era muito real. Porque nós, da nossa geração, a gente tem um modelo de envelhecimento que é dos nossos pais, dos nossos avós, onde envelhecer
era quase sinônimo de parar. decair. É. Não Tava nem indo, era para estar uma quinta ladeira abaixo, já certo? não é mais, né? Você já não pertence, você vai Ao para um meio, limbo, né? né? Fica ali. Porque a expectativa de vida era em torno de 50 anos, 56, 60, no máximo, verdade. né? Hoje é tudo muito diferente. Né? 60 anos era um cara muito velho, né? E eu tenho 62 e eu nunca tive tão feliz na minha vida. Olha que legal. Eu nunca tive tão bem de saúde na minha vida. Eu nunca tive tão disposto. Eu nunca tive tão produtivo como eu sou hoje. A tua cabeça é diferente, né? O teu pensamento hoje em dia, né? A gente tem outra possibilidade de outros alvos, né? Um target diferente. É o que eu sempre falo, depois, isso já está comprovado, depois dos 40, dos 50, a gente tem uma mudança neurológica que muda neurologicamente a maneira como a gente vê o mundo. A gente é completamente diferente. Só o CPF é o mesmo. Né? Até sensações, gostos, né? Desejos, né? O que muda, né? Claro, o que é importante para você aos 50 não é o que era importante quando você tinha 30. Sim. É ou não é? Sim. Totalmente. O que você queria quando você tinha 30? Você queria ser visto, você queria ter sucesso, você queria ter grana. Você queria ter tudo. queria Você ter estava no tudo. melhor momento, né? Você precisava Super-homem disso. da história, né? Não é que é errado. Não. Tudo bem, cada É o fase... que impulsiona, você- né? Talvez. Mas depois, são outras coisas que a gente quer. E as pessoas precisam entender que essas coisas são ainda mais importantes do que as outras eram. É verdade. A refelicidade é legal, né? Você que está assistindo a gente aqui agora, você que está participando e aproveitando esse momento. Refelicidade, cara. Olha, o GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade, Pânico, a gente quer trazer vocês também. A gente quer trazer essas pessoas para a refelicidade. Né? Você que está aí, você que conhece alguém que passa por esse momento difícil, você que está nesse momento difícil, cara, procure uma mão amiga, procure alguém que dê tua mão. Você que está podendo estender essa mão, leve a refelicidade para alguém. A refelicidade, como já que barato, que legal, né? Refelicidade, é fazer. Você está feliz? Fica mais feliz ainda, né? Eu quis puxar esse gancho aí para falar para o pessoal que está assistindo a gente agora que, olha, pensa nisso. Refelicidade. Eu nessa semana que a gente conversou bastante, eu vejo que o quanto são complementares esses dois projetos, do GapDep e do Refelicidade. Porque, e a gente conversou essa semana, a gente vive num mundo que ele é um mundo adoecido, emocionalmente adoecido, perfeito. que produz pessoas que vão adoecendo emocionalmente. Sim. E não é culpa individual. A gente vive num ambiente extremamente tóxico, né? E você aprender que é possível você sair disso, que existe... Tem vida, né? Que nem você falou do casamento lá, tem vida, né? Isso. Que você pode passar por esse processo, né? E a doença mental, né, Alberto? A doença mental, ela vai para a física, né? Claro. Pô, você com a mente doente, o teu corpo padece, teu corpo vai sentir. Eu passei a experiência própria disso. Quando eu tive o meu processo depressivo, meu processo... Vocês sabem, eu tive várias situações que hoje eu estou muito bem. Hoje eu busco essa mudança o tempo inteiro, todos os dias, né? E a minha falta de visão, para mim hoje ela é um maior presente. Porque a gente percebe também, às vezes, como a gente acaba se vitimizando por alguns detalhes, né? Pô, você não está enxergando mais, você lembra da ideia, se 60 já não vale mais, pô, se o cara não enxerga, então já não vale mais, se o cara é deficiente físico. Hoje é muito diferente, né? Você tem abertura para um monte de coisa, né? Hoje eu enxergo muito melhor do que antes, né? E hoje, através desse meu acontecimento, eu posso te falar que faz parte dessa refelicidade aí. Isso é super importante o que você colocou. E a maneira como a gente vê isso pode mudar tudo. Então, um raciocínio que eu quero trazer aqui para você. O nosso processo de envelhecimento, ele é absolutamente individual. Sim. O que isso quer dizer? Quando a gente nasce, nós somos todos muito um cara de um focinho do outro. Certo? Tanto é que tem que botar o nome dos pais, porque senão troca. Porque a gente é praticamente igual, todo mundo é igual. À medida que o tempo vai passando,
a gente vai se diferenciando. Se caracterizando, A né? vida vai levando cada um por uma história única. Eu e você, nós somos únicos. Olha que legal essa ideia. Nunca houve no universo nenhum outro Marcelo e nunca haverá. Não só no sentido de DNA, mas sua história nunca vai poder ser igual reproduzida. Ninguém, não vai, verdade. Né? Então, aí a gente tem que entender que a gente vai se diferenciando. Você tem um problema de visão, o outro cara tem um problema no joelho, outro cara tem... E isso faz parte da sua história. É a diferença, né? E vai nos diferenciando. Mas não é que vai só diferenciando para o ruim. Exatamente, né? exatamente. A tua visão, a falta de visão te deu algo Mais fantástico. visão. Né? Eu vou bem nessa linha mesmo. E a gente nunca sabe o que é que as coisas vão nos trazer amanhã. O legal nessa linha, que é um barato de reflexão, quando eu pergunto por quê, o porquê, ele é menos significativo do que o pra quê. Né? Você se perguntava muito por quê? Por quê? Eu já tinha uma vantagem de quando eu trabalhei um tempo antes como dependente químico e tal, e eu comecei a desassociar esse porquê com muitas famílias, mas por que meu filho? Mas por que tal? Mas por que aquilo? Esse porquê sempre me incomodou muito lá atrás. Né? E eu comecei a entender que esse porquê ele não era o momento certo dele. Quando eu falava para quê, eu comecei a desenvolver o para quê, eu comecei a me sentir muito melhor. E quando eu falo para as pessoas do para quê, né, nós temos uns casos de mas por que com o meu filho que acontece isso? É para quê, né? Eu nunca cheguei e falei, por que comigo? Porque eu já tive, provavelmente, eu poderia até ter falado e me vitimizado, né? E usado esse porquê. E aí, tá bom, foi porque sim. E aí? Agora, para quê? Para que é a diferença, né? Eu trabalhava, tinha uma vida, era diretor comercial, trabalhava lá, tudo, dirigia, fazia um monte de coisa, tinha aquela felicidade naquele momento e trabalhava aqui muitas horas por dia. Hoje eu trabalho bastante também, mas muito tempo por dia. E hoje eu me sinto muito mais útil, me sinto melhor, me sinto uma pessoa renovada através do que se pode falar dessa deficiência, que para mim ela não é uma deficiência. Para mim ela é uma bênção. Espiritualmente, da forma que você queira entender. Porque através dela, eu tive a grande oportunidade de estar aqui com você hoje. Uau! Né? Olha que show de bola. Através dessa situação, eu tenho que agradecer por hoje estar com uma pessoa tão ilustre, tão assim, que tem uma história bacana e tem uma parceria legal. Então, senão a gente não tinha se encontrado. Claro. Né? E alguns para quê servem para isso. Que show. Você que está aí nesse momento, sabe, chorando, pensando, está lá nesse momento difícil do país, com tudo que acontece, cara, não pergunta por que você está passando por isso, mas para quê? Para quê? Descobre a sua missão, o que é esse para quê, o que é essa vontade de viver, me dê sua mão, felicidade, sabe? Vida em abundância, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma frase muito bacana. Então, tá aqui o clima totalmente para você que está assistindo a gente agora, levantar essa bola aí, acreditar, levanta aí de onde você está. Né? Quantas vezes as pessoas nesse exato momento, eu passei por isso, foram jogadas ali naquele momento de dificuldade, e eu, graças à minha força de vontade, ao meu poder superior, eu consegui me desprender desse momento. Claro que o meu momento foi bem radical, porque eu ia por uma outra, tinha a intenção de acabar com tudo, mas nesse momento eu descobri que Deus ele me proporcionou essa vantagem e ele me mostrou eu como ser humano o que eu tinha de melhor para fazer, né? E hoje eu estou eu estou lutando para que isso aconteça, né? Muito legal. Eu acho que é importante a gente pontuar assim, muitas pessoas que se veem dentro de um quadro depressivo ou se veem dentro de um quadro de transtorno de ansiedade ou dentro de um contexto de tendo crises de pânico, ataques de pânico.
É importante que você não pense que tem alguma coisa errada com você, né? Não é que você tem defeito, que você não deveria ser assim. O mundo inteiro sofre dentro desse contexto emocionalmente tóxico. As empresas são ambientes emocionalmente tóxicos, a rua é um ambiente emocionalmente tóxico, as escolas são ambientes tóxicos, e isso não é que o mundo está perdido, o mundo está em busca de solução para isso. Isso talvez, assim como o Marcelo estava falando aqui, que um problema de visão abriu a possibilidade de ver outras coisas, este mundo tóxico, esses ambientes tóxicos, estão disparando em todos os centros de pesquisa do mundo, muitas equipes, muita gente pesquisando como lidar com isso. Como lidar com este novo mundo que está surgindo de uma maneira muito rápida e tem esses efeitos colaterais. De trazer muita ansiedade, de trazer desconexão, de trazer novos desafios. Não é que esse mundo é pior do que era, ele é muito diferente. E em todo lugar tem gente estudando isso, desenvolvendo ferramentas para que você poder lidar com este mundo. Porque o mundo não vai mudar, não vai voltar ao seu que. É um ônibus desgovernado que não vai parar. Porque ninguém nem sabe onde é o freio. Ninguém sabe onde para. E é interessante a gente falar que essa questão que você disse, adaptação também, claro. Né? Porque nós somos seres adaptáveis, né? Como também somos, buscamos a sobrevivência o tempo inteiro, né? Então, quando você vai, na nossa época, eu tenho 55, você ia telefonar no orelhão, você tinha que comprar ficha. Você tinha na carteira uma ficha por causa de emergência. De emergência ali, para Teleste, tinha essa fichinha lá. Quando chegou, aí a gente, cara, você queria saber de alguém, ou você ia na casa dele, ou você ligava, dificilmente tinha um telefone. Então era um barato. Eu escrevi uma carta. Você escreveu carta? Algumas. Eu escrevi, eu posso falar pra você que eu gostava. E tanto escrevi como você escrevia a carta? Escrevia, evidentemente eu achava um barato, né? Mas a gente consegue entender hoje. A criança, já logo de pequenininha, acho que ela já sai quase já clicando ali para fazer, porque acho que até de DNA, talvez, mas é a coisa que ela já está envolvida com essa tecnologia, com essa modernidade e com a evolução, que nós somos seres em evolução. Claro. Né? Então, essa situação, quando você falou da toxicidade de uma série de lugares, né? Isso é o que a gente tem que tentar eliminar. Né? Sim. Como é que a gente faz isso? Nós estamos fazendo alguma coisa, estamos levantando uma bandeira, né? Ah. Fazendo a nossa parte, né? É aquela história da floresta, do incêndio lá, e aí os animais, aí vai o passarinho, ele pega um pouquinho de água, com o biquinho e joga lá, né? Aí o outro, mas o que você está fazendo? Uma aguinha, ele falou, estou fazendo a minha parte. Se todos ali fizessem aquele pouquinho, né? Então é muito importante, né? E o que eu acho bem bacana, assim, para você é palestrante, sim, né? Com um conhecimento, o que a gente conversou em pouco tempo me enriqueceu muito do teu jeito de falar, da tua inteligência, de como você faz, onde você chegou, né? E a questão da saúde mental, né? Que o mês de janeiro é o mês do Janeiro Branco, né? Nós falamos no programa passado do Janeiro Branco, que também é legal falar sobre isso, né? Você tem um evento agora que participa, vai falar dele também, né? Isso. Você já fez algum trabalho para o Janeiro em outras ocasiões ou não é tão como o Setembro Amarelo, né? E você me falou que agora também o Fevereiro Roxo, né? Das doenças aí. É um barato isso. É que uma coisa que eu já me engato aqui, eu pergunto e já respondo, né? Uma situação é que quando a gente... Setembro Amarelo para nós trabalhamos muito. Nós somos muito chamados durante o ano todo, né? Mas lá é o momento que você mais trabalha. A gente não quer rotular uma cor, nem um mês específico, para algo que tem que ser todos os dias, né? Então, o que a gente tem que fazer com esses meses é desenvolver a percepção para o branco,
saúde mental para melhorar tal, e continuar do branco por fevereiro, para março, para abril, para chegar no branco de novo bem melhor do que o branco de hoje, né? Eu acho que a gente está numa transformação muito grande no seguinte sentido. Praticamente todos os problemas de doença contagiosas que a gente tinha já estão resolvidos. Ninguém, até o Covid, você vê que em pouco tempo já saiu a vacina do Covid de uma forma muito rápida. Do jeito que vem, a gente consegue segurar a onda. Então, teoricamente, você não morre mais de doenças infecciosas, você não morre mais desse tipo de doença, mas você morre de doenças de estilo de vida. Por exemplo, você sabe que morre uma pessoa de diabetes a cada 30 segundos no mundo? É muita gente. Eu sou diabético, né? E a questão de morrer de diabetes é muito subjetiva, porque você vai ter um infarto por causa da diabetes, então. Você tem um derrame por causa da diabetes. Eu perdi a minha visão por causa do estresse emocional que eu passei, mas também teve uma pinceladinha aí da retinopatia, né, por causa da diabetes. Então, eu acredito até, se a gente for parar para fazer uma conta fria, uma conta, né, eu não sou tão bom de números quanto você, mas se morre muito por diabetes. Sim, acho que muito. Acho que é a parte mais complicada nessa questão, né? Então, e quando você traz a história do diabetes, por trás do diabetes tem muita coisa que tem a ver com o emocional. Então, hoje, nós estamos caminhando para uma valorização da gestão emocional com saúde, qualidade de vida. Porque para todo o resto, você vai lá e você acaba comprando um remedinho e você vai tocando. Mas a saúde emocional, que vai te trazer qualidade de vida, que vai trazer longevidade de forma produtiva, isso está ligado à gestão emocional. E isso é muito novo. Se eu perguntar para qualquer um que estiver aqui olhando, quando você teve 1 minuto de aula de gestão emocional, de entender suas emoções na escola? Nunca ninguém falou disso. Muito pelo contrário, fala, não, deixa as suas emoções para lá, porque as suas emoções te atrapalham. E hoje a gente sabe que é exatamente o contrário. Nós somos uma espécie que se vale da emoção, nós somos super emocionais, e é isso que nos torna diferentes e que nos torna capazes de criar tudo o que nós criamos. Olha que interessante, você fala hoje a gente não morre mais de tal coisa, a gente tem medicamentos, tem tudo, né? E aí veio uma reflexão aqui, que eu ouvi, mas eu não consultei, não sei se, mas eu achei bem interessante, e um palestrante falando que essa questão da gente vai ao médico, está com uma doença, uma dorzinha, vai lá, toma um remedinho, toma aquilo, e muitas pessoas acabam não tendo aquela desenvoltura por causa olha só onde eu quero chegar. Eu não estou bem, aí você vai tomando remédio para isso, para aquilo e tal. Eu vi ele falando lá, e de novo eu não pesquisei, mas eu estou falando do jeito que ele falou, pode ser até que a lagosta, quando ela vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho, né? A casca dela não aumenta. A casca dela fecha e ela vai ficando dolorosa lá e ela perde essa casca, vai para baixo das pedras para fugir dos predadores, fica um tempo lá para a nova casca aparecer e ela viver de novo. E aí quando a casca está de novo, qual que é a analogia disso, né? Se a lagosta tivesse médico, cara, a gente ia só ter os camarãozinhos, né? Porque ela nunca ia conseguir. Tá doendo, tô crescendo, então toma um remedinho aqui, né? Exatamente. E é o que a gente fala às vezes, porque não contra, né, nem essa questão Eu estava com um amigo, a gente conversando, e a gente até pincelou isso, né? Muitas vezes, para a saúde mental, essa questão de você vai no psiquiatra, vai no psicólogo, que são fantásticos, a gente tem mesmo, tem déficit aí hormonais, tem coisas que você precisa do medicamento, precisa da química para te recompor. Mas muitas vezes só a medicação, ela faz o efeito dela, ela resolve, mas se não tiver um trabalho emocional,
um preparo emocional, um apoio emocional, você acaba ficando preso no medicamento, né? Claro. Eu estou te contando isso na parte do mental, né? Não nas doenças que são físicas e graves, né? Mas é bem interessante isso, né? Sim, é Será que você super, gosta de lagosta, é verdade? é verdade. É verdade? Quer dizer, é verdade sim. Eu não sou um estudioso de Biólogo, lagosta, mas né? eu já ouvi essa Eu já ouvi história. essa história, eu achei muito interessante. Mas e tem várias interpretações para a história da lagosta. E um trecho da história que eu gosto é assim: a lagosta, quando ela rompe a carapaça dela, Carapaça, eu falei a né, casca. ela fica Exposta exposta para os para predadores. os predadores. E aí, então, ela se esconde, esconde nas né? pedras. Então, ela sabe sabe, que ela está cara. numa transição e ela se poupa. Ela precisa estar protegida. Isso. Ela precisa passar por aquela dor para poder continuar crescendo. Ela percebe que ela está fragilizada e que ela tem que se proteger de alguma outra forma. E essa analogia é legal para a gente. É muito né? importante. Porque se você... Aí é gestão emocional. É. Pô, cara, não estou bem. Essa semana eu não estou bem. Deixa aqui no meu Deixa canto. eu tirar minha carapaça, né? né? Deixa eu ficar aqui, ó. Eu preciso... Porque as emoções, elas estão dentro da gente, não é à toa. Elas têm uma função evolutiva. Né? A dor, a perda de alguém, um ente querido, por exemplo, um luto, tem a sua função. Sim. Que é fazer você refletir, fazer você pensar nos vínculos. Né? O luto te leva à vida. Exatamente. Não é? Por exemplo, solidão. Olha que interessante essa comparação. A solidão é uma das emoções mais temidas do ser humano, porque nós somos seres hiperconectados. Eu ouvi falar sobre a solidão, um tema também, eu também me foge aqui o palestrante, mas eu não vou saber falar a respeito, porque ele era muito bacana, que ele falava que a solidão, né, você estar sozinho não é solidão, é opção. Você estar com saudades, não, você estar longe de alguém, não é solidão, é saudades. O sentido da solidão, ele também é próprio, porque a gente tem vários sentimentos que nos fazem nos sentirmos sozinhos, mas não é solidão. Aí ele falou uma frase fantástica, assim, a solidão é quando eu perco, como eu perco a minha identidade, como eu perco de mim mesmo, quando eu vou me procurar e não me acho. Tem aquela frase assim, solidão não é estar só, é estar vazio. Estar vazio, exatamente. Né? A gente foi comparando, completando aqui. É isso. Eu achei muito interessante, né? Você sabe que também tem muita gente estudando solidão nas universidades e o approach, a visão mais moderna sobre solidão é mais ou menos assim. Quando a gente está sem comida, a gente dispara um alarme. Sim. A fome, né? A fome é um alarme de que você precisa comer, que você está ficando sem energia. A sede é um alarme que você precisa beber porque você está ficando desidratado. O corpo comanda isso, ele te dá os sinais. A solidão é uma espécie de alarme te informando que os teus vínculos estão começando, estão enfraquecidos. E como nós somos seres sociais, a gente precisa dos nossos vínculos. A gente sem vínculo é muito exposto. É uma lagosta muito vulnerável. Olha que legal. Então a solidão é um alarme. Quando a gente fala de solidão, olha que outra analogia também bacana, né? Quando a gente fala do GapDep, do acolhimento, nós trabalhamos muito sobre acolhimento. Trabalhamos falando de acolhimento, de percepção, de entendimento do outro, de perceber a diferença no próximo, no sentido de entender que aquele próximo precisa de ajuda, ou precisa de uma mão, precisa de um detalhe. Um grupo de amigos se reunia e lá toda semana, tal, num certo momento um deles parou de aparecer, parou de estar nas redes sociais, deixou de lado, e as pessoas, tá lá, vivendo a vida dele, tal, mas ninguém, né, no mundo, aquela coisa da tua vida, por que ele foi embora, né, onde ele tá, né? E aí um amigo foi lá na casa dele, ele morava numa casa ali, e ele chegando perto, o amigo estava sentado de frente para uma fogueira. Estava numa fogueirinha ali e tal, casa dele ali, o amigo entrou, eles se cumprimentaram, não abriram a boca. O amigo olhou para ele, puxou um banquinho lá, sentou do lado dele. E ele estava olhando ali, mirando a fogueira, viajando ali naquela fogueira, né? O amigo pegou uma vara, assim, um pedaço de madeirinha que estava ali, aí pegou um carvão da fogueira. Ele fez assim com o carvão, começou a afastar o carvão da fogueira.
E o cara olhando, ficou olhando ele afastar o carvão da fogueira. O que acontece? Ele foi levando o carvão para cá, para cá, para cá. O carvão foi apagando, apagando, apagando. A brasa, né? Foi apagando, apagando, apagando. Ele chegou, colocou a brasa bem aqui, a brasa apagou. Ele olhou para o amigo dele, né? Eles se entrolaram lá. Aí ele pegou mesmo o carvão e voltou devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. O carvão foi acendendo, acendendo, acendendo. Quando chegou no grupo de novo, o carvão acendeu. Aí ele levantou, cumprimentou o amigo e foi embora. Quer dizer, ele foi lá mandar um recado. Que legal, né? Lindo, né? Um recado bem bacana. Porque é isso que acontece, né? Quando você fala da solidão, que está fraquejando, que estamos perdendo essa conexão, é mais ou menos isso, né? Nós estamos ficando vazio, perdendo essa chama, né? Que é o que faz a gente estar vivendo, né? É a alegria de encontrar pessoas no nosso caminho. É interessante falar aqui sobre a Lilian, que está aqui com a gente hoje. Eu encontrei ela no evento. E foi um evento muito bacana, né? E olha como as coisas são interessantes. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali, porque tinha muita gente importante lá, muita coisa e tal, empresários e tal. Tanto é que ela estava lá, né? Só gente de primeiro mundo ali, né? E eu estava ali, do meu canto, e de repente tive que pegar uma mensagem e falei, vou sair para pegar uma mensagem. Quando eu fui saindo para pegar uma mensagem, ali ela estava indo embora. E a gente meio que se enroscou ali, sabe? Meio que, tal, beleza. Tá, tudo bem, tá indo embora? Já, né? Tô indo embora, tal. Começamos a conversar, mas foi uma coisa muito surreal. Sabe quando você baixa, vou dar licença, vai embora? Mas sabe quando você dá aquele choque de conexão? Sim. Quando a gente se encontrou, e você, quando a gente chegou junto, de essa energia, eu e ela começamos a conversar, cara, com uma intensidade ali. E foi coisa de minutos. E a gente começou a conversar e a hora que me dá a chance, né? Não estou nem vendo, mas eu estou falando, a hora que eu tive a oportunidade de mostrar o trabalho para ela, e nesse momento a Simone e a Maria do Carlos estão lá, elas já foram para lá com as pessoas ali e tal. E a minha conversa com a Lilian foi tão empolgante que nós chamamos a atenção. As pessoas estavam pegando o meu cartão, pegando o flyer ali, o folder, não sei, entregando, né? E aí a Lilian, olha, eu vou te ligar, vou falar com você e tal. Eu falei, legal, porque a gente tem muita gente que, eu vou te ligar, né? Vai lá em casa, sim, né? Vou tomar um café. Vou tomar um café, hein? Né? E a Lilian, mas eu senti uma coisa diferente ali. Eu falei, porra, ela gostou do trabalho ali, ela mostrou. E eu falei, caramba, você é o que a gente está precisando para conectar. Isso em minutos. Ela saiu. Os caras começaram a chegar perto. Você que é o Marcelo, você que é o da ONG? E aí, porque já entregaram um panfleto aqui, mas o que você faz e tal? Só desse impulsionamento aqui, e virou e foi embora, começou a surgir outras possibilidades. Mas eu saí dali com a grande intenção, e eu deixei claro para a equipe, para todos nós que estávamos ali, para as pessoas que eu falei depois, eu falei, olha, eu acho que ali foi o meu melhor momento. A pessoa que eu conheci ali, ela me passou, não sei se eu enxergo melhor, não, eu enxergo muito melhor agora, do jeito que eu consigo uma coisa mais intuitiva, né? A gente erra muito com as pessoas, isso eu não tenho a dúvida, mas eu senti ali no sorriso dela, no olhar dela ali comigo, que houve uma conexão muito importante. E eu falei, ela tá ali, oi, tudo bem? Ela tava contando aqui que foi uma roscada, né? E foi muito. Então, essa conexão que a gente acabou tendo, que está levando hoje a gente aqui, levando a gente para trabalhos que vão... eu acho que é a questão do carvão, a questão, sabe, daquela coisa de unir, daquela coisa da chama, né? Porque se não fosse uma coisa para acontecer, primeiro, ela me falou muito de você, né? Eu tinha uma ideia, né? A seu respeito, falei, caramba, caracas, quem é essa personalidade? Eu preciso, pelo amor de Deus. Ela falou, vou marcar, a gente... a semana eu vou levar ele. Eu falei, caramba, e agora? Eu tenho que comprar roupa, e o caramba, como é que vai ser essa reunião? E aí vem essa grata surpresa de ter te conhecido. Pelo trabalho, pelo que você é, pela pessoa, né? Que em primeiro lugar. Porque é isso que a gente precisa se conectar. Pessoas. E aí, porque normalmente a gente fala assim, o que você faz, né? Sim. Eu sou jogador de futebol, eu sou dentista. Não dá. Nós nos conectamos por pessoas. Eu e ela, nós nos conectamos como pessoas. Olha que interessante a gente pensar nisso, essa reflexão. O grupo
ele é homogêneo, só tem os caras que são advogados, os caras que são... Mas quando a gente tem pessoas, que é o trabalho que o GapDep faz, que nós somos pessoas que ajudamos pessoas. Na sala de acolhimento, quando você vai lá, cara, tem todo tipo de pessoas. Tem toda gente de todos os credos, de trabalhos, de sociedade. E é uma questão única. Sabe por quê? Porque todos nós temos algo em comum. Todos nós lá estamos indo buscar levar uma mensagem e receber uma mensagem. E todos passando por uma dificuldade, que eu não falo nem problema, eu falo uma dificuldade que ela pode ser superada. Porque quando você conta de algo que você viveu e conseguiu, você compartilha coisas... Compartilha, cara. Coisas muito além da própria história. E você às vezes, um médico não vai te dar essa salvação, não vai conseguir te tirar desse trabalho. Claro, não tiro aqui, não estou diminuindo a classe médica, pelo amor de Deus, pelo contrário, claro que nos não. Ajudam muito, as pessoas importantíssimas, mas o emocional, que é o olho no olho ali, né? E eu falar de olho no olho é só de um, assim, mas o nosso olho no olho é mais importante, né? Você sabe que eu lembrei, você contou a história do carvão e falou da Lília, desse encontro de vocês com a Lília, e eu lembrei de uma historinha que eu aprendi não faz muito tempo. E eu vou fazer essa pergunta e vou deixar essa pergunta aí, quero que você esteja assistindo aqui, que você pense também. No chat você pode colocar aí. Não, eu vou dar a resposta também. Vai dar? Não, senão, porque nós vai dar no chat, né? Vai aparecer. Dizem que tem um mosteiro lá no Tibete, que na entrada desse mosteiro tem uma pedra que está escrita a seguinte pergunta: como fazer para que uma gota de água nunca seque? Pergunto para você, tem alguma ideia? Eu não tenho ideia. Nenhuma. Nenhuma. E dizem que atrás dessa pedra, quando você olha, tem a resposta. Basta jogá-la ao mar. Nossa, que simples. Né? E você aí, vai pensar em várias coisas, bota o gelo, bota o frigorífico, brincando, né? Mas exatamente. Olha e que é o que a gente está falando, é assim, e quando você tem lá a gota, a ideia é assim, né, que quando você está no todo, você é outra coisa. Você é parte. Você é parte. E aí a pergunta que eu me fiz quando eu ouvi essa história é assim, o mar é uma coisa só ou é uma reunião de bilhões de gotinhas diferentes? Né? Exatamente. Né? E são as duas coisas, né? E ele é o todo e é o um. Exatamente. Então, quando a gente está... a gente tem esses dois lados. A gente precisa estar junto, mas a gente tem uma vida própria. E a solidão, lidar com a solidão é equilibrar esses dois lados. Eu sou eu, mas eu preciso do meu grupo. Você acha que quando eu tento ser melhor, o melhor, não ser melhor, mas o melhor, eu vi uma frase também agora, e até fiz um videozinho falando dela. Eu gosto de todo mundo, eu torço para você, eu gosto daquele, eu acho aquele bom. Eu não quero ser melhor do que eles, porque cada um é um. E eu sou único. E quando eu sou único, como você acabou de falar no começo aqui, nós somos únicos, não vai ter ninguém igual da gente, né? Então, às vezes, a gente se preocupa em ser melhor do que o outro para viver a vida do outro, para alcançar o que o outro não alcançou. Quando nós somos únicos, a gente tem consciência de que a gente tem que buscar o nosso melhor da forma que você acreditar, eu acho que a coisa fica muito mais leve. Não que eu estou querendo fazer a coisa mais fácil, mas que a coisa fica mais tranquila. A gente se torna essa gota que vai em busca do oceano. Que, na verdade, ela tem que chegar lá, não é só ir buscar. Tem que, quando chegar, fazer a diferença, né? A diferença que eu digo é de se unir ali verdadeiramente. Esse papo vai dar fora. Mas olha que interessante isso. E eu vou contar. Nós temos tempo aí? Quanto tempo nós temos, gente? Já está acabando já. Quantos minutos? Mais uns 5 minutos. Então, tá, 5 minutinhos eu vou pegar esse gancho para dizer o seguinte, que a gente vive nesse ambiente global
que é tóxico, porque ele realmente promove essa competição. Eu quero ser o melhor, eu quero ser eu quero ser de um jeito que não é necessariamente um jeito que eu sou. E a gente, na verdade, pouco faz para promover o entendimento de si mesmo de cada um de nós. E eu quero trazer uma historinha, eu vou contar bem curtinha. Eu tenho um filho, que agora está estudando engenharia, e esse menino sempre deu trabalho na escola. Sempre deu trabalho na escola. Sempre deu trabalho na escola. O Thiago era fogo. Toda semana me chamavam lá na escola. E aí ele tinha uns 7, 8 anos, me chamaram lá na escola. Tal. Aí, mais uma vez, estou lá com a diretora e tal. Aí chegou, Thiago, não dá certo. Falei, Thiago, não sei o quê. Mas o que foi agora? Aí chamaram a professora dele. Aí, não, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, Thiago é terrível, Thiago ele questiona demais, não sei o quê, mas, pô. Ó, vou te dar um exemplo. Tinha que fazer um exercício, tinha que desenhar 3 menininhas segurando uma bexiga. Legal. E o que o Thiago fez? O Thiago desenhou uma menininha segurando uma bexiga. Mas você falou com ele? Então, chamei e falei, Thiago, são 3 meninas com a bexiga. Sabe que ele me respondeu? Ele falou, tá aí as 3. Eu falei, como assim? Tá aí as 3. Tá uma atrás da outra. Que show de bola. Que ligeiro. Ligeiro, né? E vai falar que não. E vai falar que não. Só que a escola não está preparada para o diferente. Ela quer uma resposta só. E não é, né? E não é. Então, o legal, assim, você saber qual é a resposta que estão esperando de mim. É essa? Tá bom, eu posso até entregar essa resposta, mas eu sou capaz de muitas outras mais. E esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato, cara. Né? Verdade. Esse é o pulo do gato. Não adianta você ficar brigando com a escola. Isso eu tentei ensinar ele a vida inteira. Falei, não, cara, se você pode, você tem capacidade de dar outras respostas, mas saiba que estão esperando uma para você, entrega. E depois você vai até mostrando mais. Deixa eles, quando você já pegou. Vou ter que falar aqui, eu estava vendo Thomas Edison. Edison. E um dia a mãe dele recebeu um bilhete da escola. Sabe essa? Eu me falaram, mas conta, pegou, que é muito legal. Da escola, ela pega assim, a mãe fala para ele, não posso abrir, é para você, para a senhora, tal. A mãe pega o bilhete, abre. Nossa, filho, olha, vou falar o que está escrito aqui. Olha, dona tal, o seu filho é extremamente inteligente, tem um potencial incrível e a senhora precisa arranjar uma escola diferenciada para ele, porque aqui a gente não vai conseguir ajudá-lo, não. Assim, ele olha, parabéns. Fechou, tal, poxa, filho, tal, foi, tal, e começou a usar essa energia, provavelmente, desse bilhete e tudo mais, e papapá. E a mãe, passado um tempo, ele já com uma idade um pouquinho, já no início dessa evolução dele, né? A mãe morre. E ele vai limpar a casa da mãe, tirar as coisas, e ele encontra esse bilhete guardado num lugarzinho ali que a mãe deixou. E a hora que ele abre o bilhete, que ele vai ler o bilhete, estava escrito assim, Dona Tal, seu filho não é normal. Não tem como ele ficar aqui, ele não vai dar em nada e estamos expulsando ele da escola. Que legal, né? Cara, olha o que o poder da palavra poderia ter feito na história, né? Sim. Não é muito legal essas coisas? A gente podia estar luz de vela. Ainda tá, cadê o Edson, né? Então, são coisas assim que a gente, embora ele tenha, pois as histórias deles aí tem algumas coisas mais, mas claro. Enfim. Mas muito interessante, né? A disputa dele com o Tesla e tudo mais, né? Sim. Tem muita coisa boa. Se não fosse isso, o Tesla acho que estava... Mas você vê o papel dessa mulher na vida... Você vê, cara, transformadora. É muito legal. A importância, o que todos nós precisamos são de professores, de mentores pacientes. Então, você que está vendo isso, se você está sentindo que está difícil, procura ajuda. Aceite ajuda. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Refelicidade aqui com meu amigo. Tem aqui, já tem outras redes sociais lá, tudo. Procura o trabalho.
deles, procura, conhece o nosso trabalho, sabe? Seja um multiplicador, seja você uma pessoa que pode levar uma mensagem positiva para o próximo, um oi, um como você está, um abraço, um aperto de mão, pode mudar a vida de alguma pessoa, pode mudar a vida de alguma situação que está acontecendo. Você pode ser o responsável por um grande cientista que está por vir. Você pode ser, eu faço as palestras nas escolas e a gente comenta ali com eles, e eu deixo claro para aquela garotada, para os jovens, cada um ali pode ser um transformador de vida, pode ser uma pessoa que pode mudar a vida do próximo, pode ser que primeiro mudando a sua, com as suas atitudes, né? E aí a coisa começa a tomar outro caminho. É que nem a questão do avião, né? O avião, pô, a hora que despressurizou lá, tá meio bagunçado quando as máscaras caem, né? Você tá num assento com 3 pessoas. Tem uma idosa, uma criança e você. Onde vai a primeira máscara? Para você. Se você não fizer isso, os outros vão morrer. Então não adianta você querer salvar as pessoas, porque o tempo que você vai botar uma máscara na criança, você já perdeu o oxigênio e você já você não vai conseguir ajudar. Então a gente tem que estar forte. E estar forte é estar bem, é estar confiante, é saber que o melhor está por vir, é acreditar. É acreditar. E o querer ele impulsiona. Então, use o querer do lado positivo, o querer faz a diferença. Eu quando no meu pior momento, ali na beira do ato que eu queria cometer, eu descobri que eu queria viver, que eu quero vida. E eu busco isso todos os dias. Meu irmão, a gente está chegando no final do nosso belíssimo programa e faz 15 minutos que nós começamos, né? No mínimo, né, meu amigo? É uma grande oportunidade, porque aqui é uma aliança que está acontecendo. É uma aliança que vai dar muitos frutos, né? Eu estou, assim, muito contente, muito feliz. E quer alguma consideração final? Tem alguém para você cobrar? Quer falar mal da Lilian? O que você quer fazer? Aproveita aí. Não, só queria agradecer esse papo, 1 hora que passou, nem parece que foi, parece que foi. E poderia ir muito mais. Muito mais. Né? E vão ter muitos mais. Bom. Vamos criar aqui um projeto, um processo de fazer uma sistemática para a gente continuar com esse assunto. Porque ele aborda muita coisa boa e a gente tem que fazer um programa para isso, entendeu? A ideia é a gente conseguir organizar tudo isso que a gente conversou de uma maneira onde qualquer pessoa possa ter acesso a essas ferramentas, ter acesso a esse conhecimento e de uma maneira fácil começar a transformar a própria vida. Começar a mudar pequenas coisas e começar com essas pequenas coisas fazer uma grande mudança. Uma mudança no sentido de saúde emocional, no sentido de recuperação, no sentido de saúde para a vida. Viver essa vida, esse presente que a gente ganhou e que a gente ganhou em extensão agora. Né? Tem mais 1 hora extra, né? Exatamente. Mais alguns anos extra, né? Então, dificuldade todo mundo tem e a gente sai disso procurando ajuda, entendendo, pesquisando, aprendendo e levando em frente. Muito obrigado, Marcelo. Mesmo. Obrigado, eu te agradeço. Usar as suas dificuldades para crescimento, usar como trampolim, que mesmo quando você tropeça, você vai para frente, né? Essa é boa, né? Essa é velha, né? Mas mesmo quando você tropeça, você vai para frente. Então, o Gap Dep aqui, a gente quer agradecer a quem está nos ajudando também. Opa, esse aqui é o nosso do Gap Dep mesmo, esse aqui sou eu que estou me ajudando mesmo. Aqui está o Rodrigão, ó. Rodrigo da CMG Descartáveis, que é um grande amigo. Muito obrigado pela colaboração, para a mãe do Rodrigo, pai, a tia do Rodrigo, toda a família ali. Lá eles estão aí no CG, estão lá no nosso site, entra lá para confirmar. Rodrigão da revista Reação, Washington, e todos aqueles que vêm nos ajudando, Marcelo do Mávila, o Vilano, Marcelinho da Ternos, e entre outras muitas pessoas que vêm nessa sequência. Agradecer de novo a Lilian por ter proporcionado para a gente esse grande encontro e dizer para vocês que agora a gente também está com a sede num endereço novo, que é na rua Cantagalo 753, Rua Cantagalo 753, no Tatuapé. Entre em contato com a gente através do telefone 11, o 95377 4041. Tá? Gap Dep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico, um grande prazer aqui. E nós vamos encerrar, se você me permitir, com a mesma oração. Tudo bem? Vamos lá?
Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Muito obrigado, meu irmão. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Valeu!